Neste vídeo eu vou falar do meu primeiro livro de mágicas, o Pegue uma Carta, e também das notas de conferência Cartomagia Criativa, ambas de Gustavo Barreto. Este é o nosso vídeo de hoje. Tcharam! Olá pessoal, eu sou o Mágico Miller, bem-vindos ao meu canal! E este é o quadro Dica Mágica, onde eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu aprendi e continuo aprendendo nos meus mais de 20 anos de mágica. Se você se interessa por esse assunto, já curte o vídeo, se inscreva no canal, que isso é muito importante. E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código na tela e link na descrição. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre livros de mágica. Muitos mágicos que estão começando ficam na dúvida, onde que eles podem pesquisar para saber mais, ou quais livros que eu devo ler, ou quem não é mágico pergunta, nossa, mas existem livros de mágica? Tem que estudar para ser mágico? Sim, tem que estudar para ser mágico! E uma das melhores fontes são os livros, como na maior parte das áreas do conhecimento. E para este vídeo aqui, eu escolhi este livro aqui, ó, o Pegue uma Carta. E por que isso? Porque além de ele ser um livro muito legal, ele também é especial para mim, porque foi o primeiro livro que eu comprei de mágica. Olha que maravilha! Eu já vou contar essa história para vocês, mas antes eu vou falar do autor do livro, o Gustavo Barreto. Ele é de São Paulo, formado em Direito, e começou a aprender mágicas com o mágico Marcan. O Marcan, infelizmente já falecido, tinha um quiosque de mágica num shopping na época e ficou muito famoso e se tornou muito importante para os mágicos brasileiros ao escrever e publicar uma série de 4 livros de mágicas com cartas: o Valete de Copas, Valete de Paus, Valete de Espadas e Valete de Ouros, que ficaram conhecidos como os Valetes do Marcan. Aliás, em breve eu vou fazer um vídeo sobre esses livros também. Isso influenciou muitos mágicos, especialmente seus alunos, e entre eles o Gustavo Barreto, que escreveu esse livro aqui quando tinha apenas 5 anos de mágica. Olha só, um rapaz prodígio! Esse livro foi lançado em 2004, no Congresso Brasileiro de Mágicos em Barueri, São Paulo. Então ele montou ali uma banquinha e estava vendendo os livros e tal. Eu estava nesse congresso, mas a grana estava muito curta. O livro nem era caro, acho que estava R$30, né? Apesar que R$30 na época valia mais do que vale hoje, mas mesmo assim era um preço bastante razoável, né? Mas o dinheiro estava muito curto, estava ali apertado, estava economizando no almoço para poder jantar, né? Literalmente. Naquele congresso eu acabei não comprando nada e não comprei o livro. Mas, alguns meses depois, ele foi convidado para dar uma conferência, que é uma palestra de mágica, ensinando mágica para mágicos, aqui em Bauru, para a nossa turma de mágicos. Nós tínhamos um grupo de mágicos lá nessa época, aliás, bons tempos. E aí sim foi onde eu efetivamente o conheci, conversei com ele e tal, e vi ele em ação, né? Então, nessa conferência, nessa palestra, ele fez algumas mágicas do livro, ensinou essas mágicas, fez outras mágicas que não estavam no livro e que estão aqui nestas notas de conferência, fez algumas mágicas que não estão nem no livro nem nas notas de conferência, tal, enfim, foi muito legal. E foi legal ver ele fazendo, né? Porque ele é um cara muito bom tecnicamente, né? Muito criativo, muito animado e tal, tem algumas tiradinhas de humor muito legais, enfim, foi uma tarde muito legal. E depois teve algumas outras atividades também, teve outros mágicos vendendo coisas lá, teve algumas apresentações, acho que até eu me apresentei nesse dia, acho que eu fiz uma pequena participação lá. Enfim, foi muito legal e foi nesse dia que eu comprei o livro e as notas de conferência, né? Tinha até uma promoção, se levasse os dois juntos, ganhava desconto, alguma coisa assim. E aí eu comprei, tem até aqui um autógrafo dele, olha só que bonito. Bom, o que temos aqui neste livro? A ideia do Gustavo era fazer um livro de mágicas com cartas para iniciantes, porém com mágicas de alto impacto, coisas profissionais. Então, ele começa com coisas bem básicas, né? Por exemplo, alguns conselhos aqui para iniciantes, o que é mágica, né? Então tem uma definição aqui, o que é misdirection, que seria o desvio de atenção, então ele dá uma breve explicação aqui, o que são passes, né? Que são as técnicas, enfim, ele vai indo bem para iniciante mesmo, embaralhamentos, né? Tem vários tipos de embaralhamentos, tem várias piadinhas também no meio do livro, né? Então, por exemplo, embaralhamento português, né? Que é uma brincadeira que os mágicos fazem, que fingem que embaralham, não embaralham, enfim. Então, durante o livro ele tem várias sacadinhas dessa que deixa a leitura mais divertida, né? E aí, ele segue com as técnicas, né? Toda essa primeira parte aqui é tudo de técnicas mesmo, né? Que vão ser usadas depois, até que chega nas mágicas efetivamente. Inclusive no índice eu gosto de marcar as mágicas que eu gostei mais, né? Então olha só, carinha feliz, boa, interessante, boa ideia, muito boa, excelente. Para vocês verem que eu realmente gosto muito desse livro. As primeiras mágicas são bem simples, não exigem uma grande técnica, mas depois a coisa começa a complicar. Aliás, eu até não indicaria esse livro para quem está começando do zero. Então assim, não sei nada, Miller, vou pegar esse livro e vou aprender. Vai aprender, porém tem coisas aqui um tanto complexas
que eu acho que vai demorar um pouco, né, para quem tá começando do zero a aprender, isso pode dar uma desanimada, né? Então, o ideal mesmo é você pegar algo mais simples do que o que tem aqui, né, bem simplesinho mesmo, para você ir fazendo e sentindo e tal, e aí ver os resultados, né, mais rapidamente, aí sim você decidir se você quer continuar ou não, né? Aqui tem coisas um pouco mais complexas, mas se você não tiver outra fonte, este livro aqui é muito legal, até porque ele tá muito bem explicado. Fica claro que o Gustavo teve bastante cuidado para dar um passo a passo, explicar bem, com palavras corretas, para facilitar. Tem também imagens, né? Então isso ajuda bastante. E aqui tem muitas mágicas com cartas, né? Então, por exemplo, tem mágicas com um pequeno grupo de cartas, que é muito legal, coisas que não exigem tanta técnica como essa aqui, né? Então, por exemplo, essa aqui, você pega um pequeno grupo de cartas, o espectador tira uma entre elas, coloca no meio delas, mistura, e aí vai fazendo perguntas para o espectador, e não importa se o espectador fala mentira ou verdade, o mágico vai soletrando as respostas dele e no final a carta escolhida aparece. É muito legal, né? Simples de fazer, mas muito legal. Essa também, Os Piratas, também é uma mágica simples, né? E é bem interessante também, né? Então ele conta uma história ali de piratas, né? Que esconderam um tesouro e tal, faz um X ali com as cartas na mesa e depois cavoca esse X aí, aparece a carta escolhida, enfim. A maior parte das mágicas que tem aqui nesse livro são versões de mágicas clássicas. Isso é muito comum, tá? Então, assim, em algum momento, algumas mentes brilhantes tiveram ideias originais quando era todo mato, né? E aí, essas mágicas vão se aperfeiçoando, né, com o passar do tempo. Cada mágico que pega para fazer essa mágica, vai adicionando coisas, então coloca detalhes, deixa a mágica mais simples de fazer, ou mais complexa, mais curta, mais longa, enfim, vai adaptando para fazer conforme lhe convém. Então a maior parte do que tem aqui são mágicas clássicas que vão sendo modificadas e aperfeiçoadas pelo Gustavo, e tem ideias aqui muito, muito legais mesmo. Tem também previsões, tem teletransporte de cartas, tem transformação de cor do baralho, que é muito legal, né? Então tem duas mágicas aqui que o baralho inteiro muda de cor. Aliás, eu acho que vou incorporar essas duas aí no meu repertório, viu? Porque elas são muito fortes, tá? Elas são tanto complicadas do ponto de vista logístico, né? Então tem que ter uma preparação e tal, elas são um pouco longas de apresentar. Então, para minha forma de trabalho, nem sempre é viável, mas eu vou tentar incorporar, que são muito boas. Tem também mais mágicas de soletração, tem carta que desaparece do baralho e aparece no bolso, né? Ele tem duas versões aqui com cartas assinadas, enfim. Tem a mágica do Eduardo, né, que é o Eduardo Pérez, um mágico muito importante, né, que foi campeão latino-americano e terceiro lugar no Congresso Mundial, é um mágico brasileiro lá de São Paulo também, essa mágica é muito boa, é uma dessas de transformação de cores do baralho. Essa domínio aqui, ó, eu fiz várias vezes em apresentações minhas, é muito boa também. Tem também de carta rasgada e reconstituída, que é um plot muito utilizado pelos mágicos, né? Então a pessoa escolhe uma carta, assina a carta, rasga, e o mágico, num passe de mágica, faz com que a carta volte a se reconstituir. É muito interessante, né? Tem duas versões aqui também. E esta mágica aqui, ó, vira 5. Eu adoro, já fiz muito, inclusive eu tenho um vídeo no meu canal com esta mágica aqui. É também uma mágica clássica que o Gustavo Barreto adicionou coisas e deixou ela bem interessante, e aí eu também adicionei detalhes meus. Vou deixar o link aí na descrição para vocês verem como ficou. É muito legal essa mágica aqui, feita com poucas cartas também, né? As cartas vão se virando ali magicamente, enfim, muito, muito legal. Aqui no final também tem alguns conselhos, tem os mandamentos dos mágicos, né? Jamais revele um número para um leigo, jamais repita o número de mágica para a mesma plateia na mesma oportunidade, enfim, tem várias dicas aqui, né? Tem também uma parte teórica, né? No começo e no final também tem, ó, da modificação e criação de novos efeitos mágicos, então ele dá dicas para você criar suas próprias mágicas. Tem aqui também um glossário com vários termos, né, que a gente usa e que são usados aqui no decorrer do livro e que não tinham sido explicados antes, estão explicados aqui. Inclusive com piadinhas também. Então, por exemplo, anular é o dedo que alguns homens se utilizam para colocar argolas de metal, chamadas alianças. Enfim, ele vai brincando, né? Essas brincadeirinhas também deixam o livro bem mais divertido. O livro não é difícil de ler não, tá? Eu achei bem fácil, né? Claro que você tem que acompanhar passo a passo. Então, principalmente se você está começando, é muito bom que você tenha os materiais à mão, que você tenha o baralho ali, olha, coloca uma carta na mesa, você coloca na mesa. A próxima você coloca no meio, você coloca no meio. Vai acompanhando passo a passo, senão você se perde, né? Quem tem mais experiência consegue elaborar isso na cabeça, mas às vezes também complica, né? Mas não tem nada difícil de ler, né? E as figuras também ajudam, e essas piadinhas também deixam a leitura mais leve. Bom, vou falar um pouco do material em si, né? O livro é um tamanho padrão, né? Tem 15 por 21.
A capa é uma capa comum, né? Aquela capa mole. No caso aqui eu encapei a minha com papel contact, né? Com um adesivo transparente, para proteger melhor. Mas ela tem uma gramatura legal, né? Ela é grossinha e ela tem um acabamento, né? Tipo um verniz aqui que permite que você passe um pano úmido, caso esteja sujo e tal, né? Então é uma capa legal. As folhas também são de boa qualidade, né? Não são daquelas amarelinhas, né? Que são melhores para ler, mas também isso não é um problema. As letras são de um tamanho bom. A fonte escolhida também é muito boa, de fácil leitura, não dificulta, não cansa a vista. Também tem um espaçamento legal, tem um espaço em volta aqui, um bom layout. E as imagens também estão muito boas. O mais indicado, né, nesses casos é você utilizar ilustrações, porque você tira esses tons de cinza e você consegue evidenciar melhor aquilo que é mais importante na figura. Mas isso encarece, né, o trabalho, você tem que contratar um ilustrador e tal. E que eu me lembre, esse livro aqui foi feito meio que artesanalmente, né, ele que bancou os livros e tal, então quanto menos custo você tiver, melhor. E no caso as imagens estão muito boas, tá? Tanto a qualidade delas, como o tratamento e tal, então dá pra ver, elas estão bem visíveis, né? Bem fáceis de entender. E também a posição que ele utilizou também não deixa nenhuma dúvida, né? E o tamanho das imagens estão num tamanho bom e tal. Então, realmente tá um trabalho bem legal. Tem alguns detalhezinhos, né? Então, por exemplo, aqui ele fala de fazer com a mão direita e, na verdade, nesta imagem o baralho tá sendo seguro com a mão esquerda, enfim, só tá invertido, né? Não é um problema também, na verdade, a fala que tá errada, né? O certo é com a mão esquerda mesmo, né? Tem um outro detalhe que na página 81 o texto é exatamente o mesmo da página 19, só muda um pouco a formatação, então aqui ele vai pulando mais linhas e aqui ele mantém boa parte do mesmo parágrafo, mas é o mesmo texto. Enfim, mas são pequenos detalhes aí que numa outra edição poderia consertar, enfim. Mas no geral, tanto o conteúdo como o material são muito, muito bons. Vou falar rapidamente das notas de conferência. É muito comum que quando o mágico vai dar uma palestra ou uma conferência, ele também faça essas notas de conferência, que são notas, né? Anotações sobre a conferência, como se fosse um resumão da conferência. E aí ele vende isso também no final. Alguns são bem simples, bem superficiais, às vezes você pega aquilo para ler depois de um tempo para tentar lembrar o que você viu e não dá para lembrar porque não tem detalhe nenhum, e outros fazem a coisa mais detalhada, como é o caso desta aqui, tá? Ele teve esse cuidado também. Então ele começa aqui com uma parte teórica, teorias que não estão neste livro aqui, tá? Então aqui tem outros detalhes, outras dicas, outros conselhos, né? Então, por exemplo, como aumentar o clímax das suas mágicas. Isso é muito legal, muito interessante. Ele vai dando várias dicas, vai dando exemplos disso. E aí tem vários subcapítulos, né? Então o entusiasmo, aumentando a atenção do espectador, enfim. Ele vai mostrando isso, falando disso. Isso ele falou na conferência, deu exemplos ao vivo ali e foi muito legal. Eu, puxa, adorei essa parte. Então ele vai passando isso. Claro que se você faz mágica há mais tempo, provavelmente você conhece a maior parte do que daqui, ou talvez até todas essas dicas. Seja porque você leu isso em algum lugar, ou porque você aprendeu fazendo mesmo, né, na prática. Mas vendo isso posto em palavras, explicadinho, e com exemplos, isso ajuda a lembrar e ainda gera novas ideias, enfim, novas possibilidades. Outra coisa também, como criar a sua própria mágica. Isso tem lá no livro, mas aqui ele discorre com mais detalhes e tal. Enfim, tem toda essa parte aqui de teoria. Até a página 27 é só teoria. E depois vem a parte prática também. Essas mágicas aqui já são para quem já faz mágica há um tempo, né? Não tem coisa tão iniciante aqui, porque ele não explica com tantos detalhes. É para quem já faz mágica há um tempo, que conhece, né, técnicas, termos e tal, e de preferência para quem já leu o livro também, né? Por exemplo, a primeira mágica que tem aqui, ó, incrível coincidência, ele já diz: este número nasceu de uma variação da previsão de meu livro Pegue uma Carta. Ou seja, se você não leu, você vai ficar boiando já, né? Então é interessante que você tenha lido o livro antes. Depois, ele entra em algumas mágicas que, na época, eu adorei, que são mágicas com cartas e dados de jogos. Então, o plot básico é: o espectador escolhe uma carta, o mágico coloca no meio do baralho, mistura, aí um outro espectador rola os dados, e aí pode ser 1, 2, 3 dados, enfim. Você soma os números que caíram dos dados, conta as cartas e na última carta aparece a carta escolhida. Então esse é o plot básico aqui, é muito legal. Também não é uma ideia original dele, né? Isso é bem antigo, mas na época eu não conhecia e eu adorei. E acho que eu vou incorporar isso também ao meu repertório, porque isso, além de ser muito legal, também dá muitas possibilidades, dá pra criar muita coisa em cima disso. E aqui ele explica como fazer, né? Tem acho que 2 ou 3 mágicas sobre isso, ele também dá exemplos, dá ideias, enfim. E aí ele segue, né, explicando mais mágicas e tal. Tem também algumas técnicas de mágica que ele ensina aqui que não estão naquele livro. Então, por exemplo, esta aqui eu não posso mostrar isto. Esta aqui também. Então, assim, essas notas de conferência também são bem legais mesmo. Quanto ao material,
Como eu disse, as notas de conferência são algo mais simples, mais informal. Então alguns simplesmente pegam as folhas e grampeiam e vendem dessa forma. O Gustavo ainda teve o cuidado de encadernar, fazer uma capa, tudo bonitinho. O tamanho é de uma folha sulfite, uma folha A4, eu não sei se ele imprimiu na casa dele ou se ele imprimiu e depois tirou cópia. Tá muito bem feito também, né? Então a fonte, né, as letras utilizadas são de um tipo legal, que são bem legíveis, estão num tamanho bom. O espaçamento também tá muito bom, né? Todo o layout da coisa tá bem legal, também tá bem escrito, bem fácil de entender, né? Não tem nada complicado, né? Ele é um cara que teve bastante cuidado. Só as imagens que dá para perceber que elas têm uma qualidade inferior às imagens do livro. Mas isso também não tem nada que impeça de você ver, de você entender, né? É normal porque, como eu disse, as notas de conferência são mais informais mesmo. Já o livro é uma coisa mais sofisticada, uma coisa que vai ficar para sempre, né? Então ele teve bastante cuidado, mas não tem nada que impeça você nem de ver e nem de entender o que está acontecendo aqui. Enfim, um material muito legal também. É quase que uma continuação desse livro aqui, tá? Eu até diria que eu pegue uma carta 2, né? Embora ele seja um pouco mais fininho, né? Tem menos conteúdo, mas, cara, ele segue mais ou menos a mesma linha e com outras coisas e coisas bem legais também. Bom, resumão da história. Será que eu recomendo? Será que vale a pena? Sim, vale muito a pena! Como eu disse, tanto o livro como as notas de conferência são bem legais. Como eu disse, se você está começando do zero, eu acho que você vai ter mais dificuldade, né? Porque tem coisas que são complexas e tal. Se você já faz há um tempo, eu acho que esse livro é ideal para você. Tem explicações ali que você vai entender com muita facilidade. E se você já é profissional, provavelmente você já vai conhecer muito do que tem aqui, mas eu tenho certeza que você vai gostar também, porque tem muitas ideias diferentes. Tem mágicas muito legais, muito impactantes, que inclusive eu uso nos meus shows até hoje, além desses conselhos, né, teóricos, coisas muito legais, muito importantes para ajudar você a melhorar estas mágicas e qualquer outra que você faça. E ainda por cima, é uma publicação em português brasileiro, né, que é uma coisa rara, né? Infelizmente o Brasil não tem muitos livros de mágica brasileiros, ou mesmo em português de Portugal, é uma coisa rara. A maior parte do que tem publicado de mágica é em inglês, ou espanhol, francês, enfim. Então essa é uma grande oportunidade de você ler livros em português. Então recomendo muito. Se você vir esse livro, pegue uma carta e as notas de conferência Cartomagia Criativa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E aí você vai se perguntar, Miller, aonde eu consigo esses livros? Então, não consegue. É muito difícil. Por quê? Primeiro, que esse livro já foi publicado há muito tempo e, pelo que eu saiba, não foi feita uma outra edição. Se não me engano, ele fez 300 unidades na época, eu acho que não fez mais, né? E esses livros se esgotaram. Tinha algumas lojas de mágica que vendiam na época e tal, sumiu rapidamente, né? As notas de conferência, pior ainda, né? Que normalmente o mágico faz só para aquela quantidade de mágicos que estão na conferência, né? Então vai ter 30 mágicos, ele imprime 30 ali, vende ali e acabou, né? Então esse é um problema. Outro problema é que me parece que o Gustavo não faz mais mágicas. Sim, a última vez que eu soube dele, ele estava trabalhando como advogado e também como designer de jogos de tabuleiro. Olha que inusitado, ainda no campo da criatividade, mas com mágica me parece que ele não está trabalhando mais. Aliás, se você conhece o Gustavo Barreto, ou se você, Gustavo, estiver assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários o que você está fazendo, se você está fazendo mágica, aonde anda, o que faz, o que come e tudo mais. Mas me parece que ele não está mais fazendo mágica e eu não sei se ele tem interesse em republicar isso e tal, né? Até porque também o mercado mágico no Brasil não é muito grande, né? Então, de repente você investe uma grana, não vende, acaba perdendo dinheiro, enfim. Onde que pode ser que você encontre isso? Em algum sebo, então lá no meio de vários livros você vai garimpar ali e tal. Ou de algum mágico que esteja vendendo usado, ou então de algum mágico amigo, né, que você pode emprestar. Eu não empresto, deixa claro. Pode vir ler aqui em casa, não tem problema, né? Pode ler à vontade, mas ele não sai daqui não. Ou ainda de uma biblioteca, de uma associação ou grupo de mágicos. Tem algumas associações ou grupos que tem lá um acervo, e aí você pode pegar esse livro para ler e tal. Alguns deixam até levar para casa, enfim, né? Por enquanto é isso. Se eu ficar sabendo que esse livro vai ser republicado, eu faço um vídeo aqui para vocês. Então, você já conhecia esse livro e essas notas de conferência? Se sim, deixa aí nos comentários dizendo o que você acha dele, se você gosta, se você tem outras observações que eu não fiz aqui, se você faz alguma mágica desse material, enfim. E se você não conhecia, mas ficou curioso, deixa aí nos comentários também. Se você gostou desse vídeo,
curta agora, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante, não só para que você saiba dos próximos vídeos, mas também para ajudar o canal a crescer. Também contribua com o canal, tem aqui o código na tela, link na descrição, e com qualquer valor, 50 centavos, R$1, 5, 10, 50, 100 mil, você já ajuda muito. Também te convido a se inscrever nos meus outros canais, Garimpo Verde, Faça Você Mesmo, Aumenta um Conto, Contação de Histórias, Imita e Dubla, Imitações e Dublagem, e também Se Liga Videocast, um canal de coisas nerds, nostalgia e muito mais. São canais diferentes deste aqui, mas que são muito legais também. E se você quiser contratar um mágico, contrate o Mágico Miller. Sim, o mágico que lê, que estuda. Faço mágicas para crianças, jovens, adultos, de perto, de longe, enfim, vamos fazer com que a sua festa ou evento seja pura mágica. Também me siga nas redes sociais, Mágico Miller no Facebook e no Instagram. E é claro, continue me acompanhando aqui no YouTube. Fiquem ligados que em breve terá mais vídeos sobre livros de mágica e também fazendo mágica para vocês. Muito obrigado e até o próximo Pura Mágica.